Eu sou moradora aqui da comunidade, nasci nessa comunidade e continuo morando aqui. O envolvimento com a capela ele vem desde criança, né? Então, assim, a gente fez as etapas da catequese, né? A gente ficou participando da comunidade, como diretoria, como catequista, e enfim, fazendo todos os trabalhos da comunidade. Sempre tive envolvimento com a comunidade. Eu nasci aqui nessa comunidade. Que antigamente a gente mais corria atrás do futebol, da bola e coisa, né? A gente foi criado, né? A gente vem lá, digamos assim, de uma orientação dos pais, dos avós, né? Que sempre trabalharam na comunidade, sempre quiseram tocar adiante os trabalhos, a questão assim da união que se tem na comunidade, de trabalhar unidos, de construir as coisas, né? Então ela vem lá realmente dos nossos avós, então, e a gente foi vindo e foi cultivando, então, esse trabalho na comunidade, e ele é prazeroso, né, porque a gente se encontrar e conversar, trocar conhecimento, assim, com as pessoas da comunidade, isso faz bem para a gente. Antigamente tinha uma escola aqui, as mais antigas estavam bem aqui na frente. Depois demoliram e fizeram uma, então, ali do lado. E no fim, levaram embora, foi para São João a escola. Mas senão a gente estudou aqui também. Fazia que nem falam, o primário, né, que eles diziam. Isso, tinha uma estradinha, né, no meio do mato, e a gente ia por essa estradinha para ir para a escola. E para a comunidade, então, né, que já é um outro caminho, a estrada normal, mas assim, claro, né, a gente ia de a pé, né, não tinha automóvel quando a gente era criança, então o caminho era a pé mesmo. Sair cedo para chegar cedo nos eventos que tinha na comunidade, que a gente participava, e, né, assim, era a pé, era o jeito de ir, né. Como até nós somos uma comunidade pequena, que não são muitas famílias os associados, então ali a gente faz, né, de tudo um pouco. Claro, uma coisa mais específica. Eu sempre participei ali do grupo de oração, da liturgia, da catequese, né, como ministra atualmente, né, e outros trabalhos ali na comunidade que a gente faz. Sempre participei. A capela, a terra ali onde ela foi construída, é do município de Farroupilha. Nós temos tanto o salão quanto a capela ali, o município é Farroupilha. Nós temos uma particularidade ali que estamos na divisa dos municípios, né? E a terra que foi doada, né, para construir a igreja e também o salão, era do seu Boniatti ali, né, o seu Daniel Boniatti, e daí ele pertence a Farroupilha, né? As terras dele são município de Farroupilha. E ali logo passando a igreja, né? Então é Caxias. Então nós temos a igreja e o salão em Farroupilha e o cemitério em Caxias. É uma particularidade que a nossa comunidade tem. Pois é, isso aí, a gente está dividido pelo travessão uma. Mas a gente nem dá bola isso aí, para a sociedade, né? O resto não. Tem muita gente em Farroupilha, muita em Caxias, mas não dão bola isso aí da sociedade, por exemplo, né? E sempre se consegue alguma coisa de Farroupilha, alguma coisa de Caxias também. Se batiza, casa, pode fazer festa em Farroupilha, mas depois, futuramente, vai morar em Caxias. A questão de orações, assim, todas elas são especiais, porque, assim, tanto dos nossos antepassados, nossos avós, pai e mãe, que ensinaram a gente a rezar o terço, né, todas as noites, então, assim, a gente tem esse legado de todas as orações, né, mas uma oração, assim, que sempre nos marcou muito é o Santo Anjo, né, que, assim, tanto a avó como mãe, como, assim, o pessoal ali da catequese, sempre nos orientou muito, que se a gente podia rezar todas as orações, mas não podia esquecer de rezar o Santo Anjo, né? Essa é uma coisa que realmente marca. E como a gente até hoje passa até para as crianças e para todo mundo, para as crianças rezarem o Santo Anjo, de ensinar que tem um anjo protetor e que a gente confia que realmente ele existe, né? Então a gente continua passando até para os nossos filhos e netos a oração do Santo Anjo. Acho que marcou bastante. E o meu pai, quando nós éramos crianças, rezar o terço de noite e você pegar uma cadeira e ajoelhar, ainda ajoelhado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre merege, guarde, governe, ilumine. Amém.
ela já é bem antiga, né? Ela é de 1890, então ela está com 132 anos. Ela teve algumas modificações, né, ao longo do tempo, até para a questão de conservação, né? Eu acho que aí manteve a originalidade da igreja, né? Porque se nós mudava, por exemplo, botar alguma outra madeira, ou fazer um concreto lá em cima, também mudava muita coisa. O tempo vai passando e as coisas, algumas coisas vão se degradando, né? Então a gente precisa fazer substituições, digamos, a questão de alguma coisa de madeira, alguma coisa que era de madeira foi feita de metal, né? E a própria pintura, né, das paredes, ela precisa ser feita para ser conservada, né? E o chão também, se a gente botava uma a lajota hoje seria bem diferente, né? Isso aí pelo menos ficou original, né? Mas eu lembro, assim, de quando que eu era criança, quando se frequentava a catequese, que ela tinha toda uma pintura por dentro, né? Com o tempo a gente até acabou perdendo, que nem um céu mesmo, um céu estrelado, sabe? Era o teto da nossa igreja, né? Mas, que nem eu falei, em função, assim, de alguns problemas, de cupim, umas coisas e outras, a gente precisou substituir para não perder a nossa igrejinha, né? Então é melhor tê-la assim do que sem, né? O chão foi restaurado, mas do mesmo jeito, né? A mesma pedra. E também o forro em cima foram restaurados, mesma coisa. Era de madeira e ficou de madeira também, mesma coisa. Nos contam, né, que quando foi construída a igreja, era um altar que nem estava do lado, estava lá atrás, né? Depois, então, veio um outro altar mais trabalhado e tudo foi colocado ali, né? Os antigos dizem que o altar era esse ali de material, por exemplo. Depois veio os menos antigos, que seriam os avós nossos, fizeram esse aqui. E aí foi botado o original do lado, que seria esse ali, e foi botado esse de madeira aqui na frente de novo. E ali. O pessoal achou que o mais bonito era esse aqui, então botou no lugar dele. Então, ele agora se mantém até hoje ali, a gente procura conservar e manter, porque ele tem uma estrutura, assim, uma coisa muito bonita, né? Então, a gente procura manter até hoje, conservando, claro, as coisas que nós temos ali. Agora, é difícil, porque os novos não querem também fazer muito. Até que tem os mais antiguinhos ali, vai embora. Depois não sei o que vai dar. O que a gente lembra, né, que tem um menino Jesus que foi trazido pelos imigrantes, né? Ele é feito assim, o rostinho, as mãos e os pés de cera, e o corpo assim é de pano, né, parece quase que uma boneca, mas era o que tinha na época, né? E ele foi trazido pelos imigrantes, a gente mantém ele até hoje, foi feito também uma pequena restauração, né? Mas a gente tem ele ainda até hoje. E como é o Menino Jesus, tem várias imagens mesmo, né, do Menino Jesus, uma inclusive trazida da Terra Santa, né, aquela que nós temos embaixo do altar, é uma imagem que foi trazida lá de Jerusalém, por uma senhora que fez uma promessa, e que se ela fosse alcançada com essa promessa para o menino Jesus, ela iria até Jerusalém buscar uma imagem e ia trazer aqui para a nossa comunidade. E outras imagens que elas foram, muitas foram doações, outras foram compradas, né? E a gente até tem outras imagens até do presépio, que a gente tem guardadas, né, em função de montar o presépio na época do Natal. Então a gente tem várias imagens do Menino Jesus, sim, na nossa comunidade. E esses bancos são originais, desde que fizeram a igreja. Eu não me lembro de ter feito, não, só foi restaurado em si a capela, né? Mas os bancos, as coisas, não. A gente não tinha aquele salão grande que temos hoje ali. Era um salãozinho só na frente, pequenininho. E a gente tinha um puxadão aqui do lado para botar as mesas embaixo. Sempre foi feita duas festas, né, assim, que eram uns eventos assim marcantes na nossa comunidade, que é a comemoração de Nossa Senhora das Neves em agosto e a festa do Natal, né? Como o nosso padroeiro é o Menino Jesus, né? O nome da nossa comunidade é Menino Deus, então a festa do Natal sempre foi bem marcante e sempre foi realizada, né?
Eu me lembro de quando nós éramos pequenos, e até hoje a gente faz isso, a questão de montar o presépio, né? Então as nossas mães, os nossos avós, sempre o presépio, e a gente como criança ia, ajudava, levava uma imagem, levava grama, levava um cipó, levava alguma coisa para ajudar a montar o presépio. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu, que nem disse, desde pequena e até hoje eu ajudo a montar o presépio na época do Natal. E aí envolvia uma questão também de fazer a preparação, tinha novenas que a gente fazia, a gente percorria nas famílias, né? A gente tinha grupos assim na comunidade e a gente percorria, né? De noite se fazia as novenas para preparar o Natal. Então tinha todo esse lado também realmente espiritual. E depois no dia, né? Que nem os dias antes se preparava o presépio, a alimentação, sempre tinha uma missa campal, né, na época, quando eu era criança, a gente sabia que era sempre uma missa campal, né, se colocava o altar na porta da igreja e aquilo ali era uma multidão participando então da festa do Natal, que, claro, que nem até hoje, né, é muito comemorado. Fazia a comida e a gente levava para cima, para servir fora do salão, o almoço, dentro, enchia dentro e fora também, embaixo do puxado que a gente tinha aqui do lado da igreja. Mas em especial, né, a nossa comunidade sempre zelou muito para preservar essa tradição da festa do Natal. A gente está em 3 na diretoria, por exemplo, na frente, mas toda a comunidade que ajuda, né? A fazer os ingressos, correr atrás do que precisa comprar para fazer o almoço, as coisas. Agora, na hora de confeccionar os angiolini, vem todo mundo, né? E também o dia da festa, todo mundo vem trabalhar. Mas senão, na hora do pega, vai todo mundo. Para arrumar dinheiro para tentar fazer o salão e ir para frente um pouco na comunidade. Eu diria assim que quem tiver oportunidade de conhecer a nossa comunidade, a nossa capela, vai sair daqui muito gratificado, porque é uma parte histórica, uma parte assim de espiritualidade muito profunda aqui na nossa comunidade. A gente mantém, né, uma tradição, e a gente sabe que além de uma tradição é uma coisa que faz bem, a questão da espiritualidade, e assim como nós temos, né, o menino Jesus como padroeiro, eu acho que ele é o maior. A gente fala muito da Senhora Caravaggio por aqui, né? Que seria... Mas do nosso aqui tem que rezar para o menino Jesus mesmo. Então eu acho que assim as pessoas vão ficar muito contentes e satisfeitas de conhecer a nossa comunidade, principalmente a nossa capela. Se querem conhecer a nossa comunidade aqui, o lugar, mais no fim de semana, né? Que a gente vem e atende com o maior prazer. Isso aqui de bonito, para dizer a verdade, eu acho que é tudo. É uma coisa antiga e que a gente sempre preservou, cuidou. E a gente só vem ajeitar um pouco a igreja, limpar, mas vem o padre da paróquia, padre de Forqueta. Todo mundo já tem um folheto em casa, sabe o dia que tem a missa. Mas somos então poucos, mas sempre participam da missa. Olha, a gente tenta se apegar a todo o santo ali, mas na hora que aperta.